Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para Cássia, para os ouvintes, para quem nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera, o ministro Haddad, a gente acabou de dar a reportagem aqui do Felipe Igreja, com o ministro Haddad e a ministra Simone Tebet, falando que estão dedicados a cortes de despesas, Vera. Dá para acreditar? Eles amanheceram dedicados, Sardenberg, porque até ontem não estavam dedicados a essa agenda, né? Pelo contrário, eu vi seu comentário de manhã no Jornal da CBN com o Milton e a Cássia, fazendo ali uma radiografia muito precisa de como não havia mais espaço para se elevar receitas a partir da arrecadação, só do aumento de arrecadação, e como isso já estava estrangulando o setor produtivo, que começou a reagir mais fortemente. Eu acho que é a partir dessa reação, tanto do setor produtivo quanto do recado, que vem essa mudança de discurso por parte do ministro, né? Não que ele não tivesse consciência, nem o Ministério do Planejamento, da necessidade de se cortar gastos, mas eles sabiam que era pregar no deserto falar isso dentro do próprio governo. Ontem mesmo, ao participar de um summit no Rio de Janeiro, o presidente Lula voltou a dizer que o ajuste fiscal viria por meio do aumento de arrecadação. E disse que não se pode falar em corte de gastos diante das necessidades sociais do Brasil e que investimentos não seriam mexidos, né? O Lula não gosta nem de falar em gasto, ele fala sempre em investimentos. Então você veja que tem uma dissonância entre a ala política e a equipe econômica. Ao falar do lado da ministra Simone Tebet, o Haddad quis reforçar esse sentido de equipe, sentido de time, que foi muito presente no primeiro ano do mandato do Lula, do governo Lula. Foi importante que a equipe econômica estivesse coesa para fazer frente justamente a essa linha mais gastadora, que é representada no Ministério pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. E agora que o Haddad sofreu algumas derrotas significativas na agenda dele, ele busca de volta reforçar essa aliança com a Simone para mostrar que a equipe econômica está coesa e até debelar alguns boatos que começaram a ver de que ele estava enfraquecido, de que ele estava desgastado, etc. Mas é isso, é um discurso que ainda não tem amparo nem em medidas, nem em aval do presidente da República, que deveria ser a primeira condição, né, e tem que ser, e nem em propostas efetivas ali de controle de gastos. Os gastos obrigatórios, que são aqueles que mais pressionam o orçamento, e principalmente as despesas vinculadas aí ao reajuste do salário mínimo, não param de subir. A ministra deu uma leve esboçada há alguns dias na ideia de se fazer uma desvinculação de algumas dessas despesas, mas isso para o Lula é muito complexo, mexe ali com setores muito organizados de apoio ao governo, como da saúde e da educação, e ele que já está com dificuldade de popularidade em outros setores, não quer perder os seus apoiadores mais tradicionais, ali, aqueles mais fiéis. Então, é um discurso ainda dependente de uma comprovação política e de uma adesão do presidente, uma compreensão por parte do Lula de que esse caminho de buscar aumento de receita e ainda com a mágica de dizer que vai vir um aumento de receita sem aumento de carga tributária, esse caminho se esgotou em 2023, é o que tudo indica, Sardenberg. É aquele ponto que a gente estava comentando outro dia, quer dizer, você pode falar do jeito que quiser, mas a arrecadação você tira dinheiro do setor privado e põe no bolso do governo. Só que o governo geralmente não é eficiente para fazer esse gasto, né? Não é eficiente para fazer o gasto e precisa comprovar de uma maneira mais preto no branco ali, de que essas cobranças que ele está fazendo, elas corrigem distorções, que elas corrigem injustiças tributárias, que elas corrigem ali brechas que existem para fraudes. Para isso você não precisa editar medidas provisórias, você precisa ser mais eficiente
pela Receita Federal, pela Fazenda Nacional, para fiscalizar ali os benefícios que existem e cortar aqueles que estejam exorbitantes e ineficientes por meio de medidas administrativas. Você tem como fazer isso, sem criar toda essa celeuma. Você tem como ser mais eficaz na fiscalização tributária. Então, eu acho que tem uma grande tarefa que o governo pode fazer sem criar ruído com o Congresso, sem criar ruído com quem produz, com quem gera emprego, com quem gera o PIB. Eu acho que eles começam a perceber que isso estava caindo muito mal e que estava consumindo o crédito tributário que o ministro amealhou ao longo do ano passado com as vitórias que ele teve. Ele estava consumindo esse crédito muito rapidamente. E se ele ficar sem esse apoio do lado da economia, ele vai ter muitas dificuldades em casa, que a gente sabe que tem gente querendo gastar ainda mais. Então é um equilíbrio muito tênue esse que o Haddad tem de ter desde o início do governo, e ele parece estar querendo contrabalançar um pouco os pezinhos para não ficar muito pendurado de um lado só, Sardenberg. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera, e desculpe o atraso hoje do quadro. Sem problemas. E até amanhã e até às 5 horas da tarde hoje. Diferentemente do Haddad, você tem crédito ainda, Sardenberg, tá tudo certo. Até mais tarde, Vera. Não sei com a Laura, tá? Ela talvez baixe a sua nota de investimento. Eu acho que a nota aqui... Aqui nós só gastamos tempo, não economizamos nada. Nada, né? Tá certo. Tchau, gente. Tchau, até mais. Até.